Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a Karina Claro. Estou aqui direto do meu quarto, do meu closet, né? Enfim, estou amontoada aqui. Porque eu acabei de ver um vídeo e eu, enfim, não me contive em vir aqui falar sobre, né? Eu queria deixar bem claro que não é um react, né? É somente, digamos que um digerir pós-vídeo, né, de Ryan Santos. Enfim, eu não vou me apresentar, não pretendo, enfim, me autopromover por enquanto, enfim. Acho que o vídeo por si só já é um bom debate. E, enfim, se quiser, me siga e é isso. Bom, ontem eu postei um vídeo chamado O Brasil Pode Salvar o Mundo. Nossa, vou pegar a caneta também, enfim. O Brasil Pode Salvar o Mundo, né? Que, a princípio, digamos que eu coloquei-o como título porque eu achei que, enfim, casava mais ou menos com o tema, mas eu não trouxe tanto, enfim, o argumento disso. Vamos dizer que o título ele foi decidido depois do vídeo, enfim. Mas eu confesso que era justamente para ser um título chamativo. Porém, nele traz, de certa forma, uma simbologia, até do termo aqui, que eu mostrei no post-it no vídeo passado, raison d'humanité, que é enfim, um termo que eu explico melhor naquele vídeo, mas que é uma razão de humanidade, né? Só que eu tentei trazer para um sentido muito mais simbólico. E aí, como conclusão, hoje, né, agora há pouco, o senhor Ryan Santos postou um vídeo falando que o Brasil é a bola da vez. Esse é o título do vídeo dele, né? E me chamou a atenção, assisti o vídeo e tal. E nesse meio processo, né, de ontem para hoje, enfim, vários insights, vários pensamentos, enfim, bem interessantes, que, claro, virei compartilhar assim que possível. E dado isso, o vídeo justamente foi o que eu falei, eu digeri ele de uma forma totalmente diferente. Eu quero expor aqui, né, eu acho que você assistiu esse vídeo, mas enfim, convido a ver, porque realmente é interessante. A análise que ele faz, apesar, enfim, das palavras difíceis que ele acaba colocando, que eu acho que às vezes é só, enfim, querendo enaltecer, né, o repertório dele, porque eu acho que, enfim, às vezes talvez não tenha a sua devida importância no assunto, mas enfim, não estou aqui para mandar shades. E aí, né, desse vídeo, ele faz essa análise, né, justamente baseada em fundos, mercado financeiro, enfim, né. Recentemente hoje passando por um escândalo aí, né, de corrupção no Banco Master e liquidação e etc. Por isso que eu acho que é interessante esse contexto do agora, né, do Brasil e o que ele trouxe no vídeo. E aí, né, ele menciona muito bem, enfim, duas trajetórias que, se você, enfim, acompanha os criadores de conteúdo de mercado financeiro, você tá vendo que, enfim, os títulos, enfim, está tendo talvez alguns indícios, enfim, de uma, como eu posso dizer, de uma visão muito caótica, complexa, talvez, do cenário, né? Que faz sentido. Então tem alguns criadores de conteúdo que estão tentando omitir, mas instruir, outros, enfim, tacando ali, foda-se, né, que eu acho que dá pra ver muito pelo caráter, às vezes, daqueles criadores de conteúdo, né, que também não cabe a mim a dizer. Mas, enfim, está tendo, né, toda uma movimentação focada justamente nessa comunicação, que é o que temos de mais valioso em termos de fato, atualização do mundo, certo? Então eu não pretendo também fazer um vídeo muito curto disso, que eu acho que, enfim, eu vou abarcar aí vários assuntos. E, enfim, dado isso, né, dado toda essa comunicação que está tendo, né, nos meios, como o próprio contexto, como também a análise que o senhor Ryan Santos fez. Eu tô vendo uma notificação. Enfim. E ele fala de dois cenários, né? Cenário que o Brasil bomba, que é uma visão que ele diz otimista, né? E o segundo cenário, que é que todo mundo, né? Eu acho que com um pouquinho mais de tato a gente consegue talvez entender onde ele quer chegar, mas ele não quer antecipar ali o caos, né? Eu entendo totalmente, enfim, a visão dele.
Não cabe a mim também ter uma visão muito tirar, né, retirar a minha responsabilidade, né, querendo ou não. Por mais que eu não tenha nem 20 inscritos aqui, eu acredito que a partir do momento que eu me exponho aqui, eu tenho que arcar com as consequências, enfim, do que foi falado, ou ao menos me retratar, enfim, ter essa possibilidade, né? Claro. E aí ele fala sobre esses dois cenários e eu quero deixar muito exposto, talvez, o cenário que ele falou muito negacionista, não negacionista, errado, pessimista, né? Que ele enxerga de tudo isso, enfim, do pós-alavancagem do Brasil. E eu quero também oferecer um contra-argumento justamente muito mais positivista, tá? Então, eu quero meio que explicar o que talvez ele tenha, de fato, interpretado como negativista. Então, claro, convido o Ryan Santos a responder aqui eu, né, para saber se estou certa nas minhas análises. Mas eu acho que o que pode ter sido deixado claro, né, a questão dele próprio colocar ali muito bem falado que ele não queria ser o noticiador do caos, né? E com todas essas outras coisas que eu mencionei, né? O que eu enxergo, né, que ele vê desse cenário é que, querendo ou não, assim, meus amigos, o Brasil é uma bagunça. Não podemos negar isso. E o que eu quero deixar muito claro é que são pontos de vista que eu enxergo completamente o copo muito meio cheio, assim, cheio, e é isso. Eu enxergo muito isso como oportunidade, tá? Eu quero deixar muito claro isso, muito firmado, então eu convido você realmente a assistir o vídeo inteiro, porque eu pretendo realmente, sabe, trazer aquela queda e ascensão, por assim dizer, de todo, enfim, todo esse arranjo que eu estou aqui falando aqui com vocês. Eu tô olhando aqui embaixo porque eu anotei, né? Claramente eu anotei algumas coisinhas, mas, enfim, palavras-chave. E vamos explicar. Enfim. E tratando, né, do que eu falei, né, o Brasil ser uma bagunça, a gente sabe que... Primeiro, eu acho que eu quero citar primeiro, na verdade, uma história sem papagaiagem, faz totalmente sentido no contexto agora que me lembrei. Enfim, histórias indicam que na descoberta do Brasil, quando, enfim, a galera chegou aqui, os índios... Desculpa, estava com um negócio na boca. Os índios, eles receberam muito bem, né, essas pessoas que chegaram, foram todos acariciados, paparicados, enfim, né, interpretem como vocês quiserem, porque eu acho que me vem muito uma imagem, tipo, de um, sei lá, enfim, cabe a imaginação de vocês. E eu acho muito engraçado isso, né, porque, enfim, eles se permitiram ser explorados por ter chegado alguém, enfim, ali de fora. Eu acho que isso nos identifica muito como brasileiros, e eu quero deixar isso quase que como uma simbologia ainda, um emocional aqui que eu tô tentando trazer pra vocês, porque ao que indica, né, enfim, os relatos é que era vista aquelas pessoas como salvadores, né, enfim. Eu quero deixar muito clara essa questão, né, da gente sempre colocar o externo, né, em toda a história do Brasil sempre foi a gente deixando nas mãos ali de lideranças, enfim, sempre querendo que alguém cuide do nosso. Eu acho que tem muito essa questão do Estado paternalista e entre muitos motivos geopolíticos também, porque a própria questão de como foi construído o Brasil, enfim. E eu acho que isso é um ponto muito interessante para trazer meio que desde lá a gente, talvez, essa história simplifique. Esse exemplo que eu quero tentar trazer aqui para vocês, de nós como brasileiros. E o Brasil é a bola da vez, que o Ryan bem fala, em diversos assim, motivos.
que só pela questão das redes, né, enfim, pela nossa ascensão aí, o Brasil Aesthetic, e os nossos atores brasileiros lá fora, enfim, Anitta e etc., a nossa exportação cultural, tá? Concordemos ou não, a gente tem que deixar isso muito claro. E claro, pegando pela questão artística, né? Enfim, cada um tem o seu gosto e não cabe a nós, mas eu quero dizer que também que é como uma imagem internacional de nós, né? E sempre também colocada como um povo tão vívido, energético, né? Enfim, muito se tratando da defesa que esse nacionalismo, né? Dá pra falar até muito bem de futebol e etc, de coisas que aconteceram, enfim. Não quero também trazer muitos exemplos, porque eu acho que, enfim, eu acho que vocês sentem isso, né? A questão brasileira e essa exportação de muitas e muitas coisas que tem a ver com outros fatores. E aí, onde que eu quero chegar com isso, né? Pousando, né, nesse argumento negativista, né, que o Ryan trouxe, é justamente isso, né? Nós exportamos essa imagem, e até politicamente no exterior a gente pode falar muito bem, né, que o senhor Lully, ele deve estar assim, jorrando, e vamos coçar, porque assim, todo o cenário exterior, e parece que tudo se moveu para em benefício dele, se não foi uma bela de uma estratégia, mas às vezes eu duvido, tá? Eu acho que é só uma resposta, uma gestão de crise muito boa, e a gente pode pegar muitos exemplos. Então eu acho que o Brasil, né, como ele é enxergado no exterior, a gente pode pegar um exemplo muito cotidiano nosso que a gente vai pontuar muito bem. Gente, a mídia brasileira, olha, eu errada, a mídia como um todo, quando a gente pega contexto atual, capitalismo, a gente precisa de mídia, quantidade, pessoas trabalhando, extrema produtividade, enfim, esse é o perfil. Eu quero que vocês entendam como perfil, não sendo crítica ou nada, apenas como contexto atual, enfim, do mundo. Dado isso, a mídia em si, ela não tenta reportar muitas coisas assim de extrema qualidade, muito mais quantidade e etc. Isso por diversos e outros fatores, enfim, que também não cabe a mim dizer aqui nesse vídeo. E dado isso, o que a gente tem hoje da mídia, vamos pegar hoje um dos nossos colegiados aí, sei lá como eu posso chamar, mas nossos parceiros da América do Sul, o que a gente sabe de notícias deles, né? O que é passado para nós a partir da mídia, né? E partindo do pressuposto que o nosso idioma, né, enfim, a gente precisa de uma pessoa intermediária que faça essa tradução e, enfim, exponha aquele fato jornalístico, né, para chegar as notícias geopolíticas pra gente. Então, quero deixar isso muito claro, a não ser que você seja um consumidor, enfim, das mídias geopolíticas como um todo, enfim. Eu tô falando no contexto geral. Hoje a gente fala aí do Brasil na 8ª posição de analfabetismo, né? Então, assim, se é comunicado, é por essas mídias intermediadoras, né? Isso que eu quero deixar bem claro. Então, a gente não sabe, de fato, o que acontece no país alheio, certo? Isso em questão regional, entendeu? Eu duvido que, sei lá, as pessoas lá fora, um regional local, saiba que, sei lá, na eleição passada, o Pablo Marçal deu uma cadeirada no outro candidato, entende? É nesse nível que eu tô querendo dizer. As coisas regionais, e que, querendo ou não, influenciam muito o cenário, né? Enfim, acho que rede social tá aí pra mostrar isso. E onde que eu quero chegar com isso? Dado que nós não sabemos das mídias regionais dos outros países, eles naturalmente não sabem da nossa. Claro que o escândalo, enfim, de liquidação, ele foi muito aí pontuado, né, nessa última época, por conta, enfim, né, Banco Master, enfim, outros e grandes, enfim, é sempre um escândalo de corrupção maior que o outro, que é, com certeza, um dos pontos que Ryan considerou como negativo, né. E aí, dado isso, os investidores, né, pegando muito a explicação que ele passou,
né, dos investidores trazendo suas coisas dos intangíveis para os tangíveis, que tem muito a ver com a bolha da IA estourando, porque estamos apostando no futuro, enfim, X, e essa exportação mais conservadora para os ativos tangíveis faz muito sentido. E o exemplo que ele falou faz muito sentido também, justamente pela mídia. Que, pegando no contexto assim geral, nós somos muito consumidores, né? Vamos pegar um disclaimer aqui. Nós somos muito consumidores das mídias, porque a gente tem muito tempo de tela, porque a realidade é uma merda, em muitos contextos, então a gente acaba tentando pertencer a algo, e eu acho que a rede social é isso, né? Esse contato meu com você e entre outras pessoas, enfim, esse distanciamento encurta, né? Então, tem esse ponto negativo também, mas é só um grande disclaimer, tá? Só que isso, a mídia não é vista, né? A gente tem essa questão nacionalista, que não importa, enfim, a gente vai defender o brasileiro. Então, essa exportação de mídia também é focada nisso. Que contracena justamente com aquele ponto de declínio, né? Que suponho eu que seja a opinião dele. E dado toda essa papagaiada, toda essa contextualizada, né? Do que eu acho ser a negação ali dele, eu quero trazer, na verdade, esse contraponto muito mais positivo. Bom, não posso deixar de dizer que sou pré-candidata, né? Enfim, a deputada federal aqui no Brasil. Então, eu quero dizer que esse ponto positivista vai também muito mais como reflexo das minhas próprias escolhas como ação, entendeu? De representação, né? Estou me colocando no lugar de representação. Então, é claro que eu vou ter o ponto positivista e que você ache que é para autopromoção. Quero deixar muito claro, porque não vou passar aqui somente como comunicadora aqui, né? Não do caos, muito ao contrário, né? Da prosperidade, né? Enfim, sem ser, enfim, papagaiada. Não vou me explicar, não pretendo me explicar. E aí eu quero trazer uma outra história, também para trazer essa simbologia de talvez desse arquétipo que eu quero trazer do brasileiro, né? E eu vi num vídeo esses dias, tá? Enfim, a comunicação acontece assim, a gente sabe dos fatos com vídeos muito interessantes, é isso aqui que você está vendo agora. E eu vi um fatídico de vídeo, Tinocando TV, que ele fala sobre a Segunda Guerra, que foi a participação brasileira na Segunda Guerra, que antecedeu aí em meses o próprio fim, né, da Segunda Guerra. E a participação brasileira, ela tem um papel aí excelente nisso, e eu convido também você a assistir esse vídeo, porque eu achei muito interessante, e a forma como ele traz também, excelente. Onde que eu quero chegar com isso, né? A história, digamos que o ato, né, o ato principal, primordial, né, desse auxílio do Brasil na Segunda Guerra, foi a partir, enfim, de uma arrancada aí em uma determinada área da Europa, que eles subiram, enfim, uma colina, foi feita toda uma estratégia no final. A estratégia que, com certeza, era toda comandada pela galera dos Estados Unidos, acabou dando errado, e a adversidade fez com que aquela tropa brasileira conseguisse ter o ato ali que, de fato, conseguiu a conquistada ali daquele território. Muito importante. Convido muito você a assistir, porque é muito bacana a própria história daqueles soldados brasileiros, que eu acho que tem que ser um arquétipo, uma simbologia nacional, enfim, da gente trazer a cobra vai fumar, né, porque era o slogan, né, que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso também traz muito essa simbologia. E aí, senhores, o que eu quero dizer, né? Aquela resposta, né, enfim, a adversidade que aquela tropa brasileira, enfim, teve e etc. E o desenrolar próprio da Segunda Guerra, dando pra ver que, enfim, uma baita de uma ação, enfim. Dá até pra ver depois o histórico da galera que ajudou isso, tendo, enfim, a ascensão e queda, enfim. O que eu quero deixar claro, né, as tropas brasileiras, né, também como arquétipo trazido disso,
a história, né, que eles traziam instrumentos e, enfim, no meio da guerra, e, enfim, eu acho que isso é a representação do brasileiro em questão de mesmo que, é o que falamos de gente frágil, talvez, tem uma música muito maravilhosa que é Deixa Pra Lá, eu acho que é a simbologia total disso, né, enfim. O que eu quero trazer dessa história? Apesar de ter papagaiado novamente muito, essa questão da união do povo como um todo e como isso pode propiciar, sim, uma visão muito positivista pós esse cenário, enfim, declínio. Só que isso é muito pautado em ações no momento que tem que ser tratado. E eu quero trazer muito nos demais vídeos, né, isso como projeto, como ação, que é o que eu trouxe ali do post-it, né, o raison d'humanité, que é essa razão de humanidade, mas muito mais uma simbologia que eu quero trazer, que é, de fato, a razão de humanidade para a gente se pensar como espécie, muito além das barreiras nacionais, enfim, tudo isso. Eu acho que é um exemplo que essa oportunidade que o Brasil está tendo, né, falado novamente no vídeo do Ryan, é justamente a oportunidade que ele precisaria para poder dar uma guinada e estabelecer novas estruturas. E isso é muito trabalho. Só que eu quero dizer que isso está sendo construído como missão. E para além, enfim, é claro, do meu anseio, do meu propósito, mas isso como coletivo, eu quero dizer essa oportunidade que nós temos, né, dessa mudança. E eu quero que seja, na verdade, um vídeo muito mais para convidar vocês a noticiarem aí, enfim, os próximos projetos, que eu quero trazer muito mais essa razão de humanidade nesse contexto brasileiro, baseado nessa oportunidade que nós temos. E saber que por mais que esse ambiente caótico, né, por mais que estejamos, digamos que na borda do caos, essa é a oportunidade para a gente poder inovar e poder trazer novos tudos. Não quero aqui me nichar em o que pode ser trazido, porque eu quero realmente construir aqui junto. E é isso, é só o começo, enfim. Eu tentei papagaiar, não sei se ainda eu trouxe até o objetivo, que era trazer essa visão mais positiva, porque talvez eu não tenha falado em atos muito concretos. Mas enfim. É mais um convite. Olá, gente, tudo bem? Então, o vídeo cortou porque deu temperatura aqui alta no celular. E eu não vou continuar a linha de raciocínio, só vou cortar. Mas espero que o meu ponto de vista talvez tenha sido passado. Se você gostou do vídeo, se inscreve e espero que a Raia responda. É nóis! Tchau!